Quando a gente olha para o mar, a gente só vê a superfície, né? Aquela imensidão azul que parece tão familiar, mas que na verdade esconde um dos maiores universos desconhecidos do nosso próprio planeta. O que será que existe lá embaixo de verdade? Pois é, esse número aqui é impressionante e define bem o tamanho do nosso desconhecimento. Mais de 80% dos oceanos da Terra continuam totalmente inexplorados, sem mapas e, na maior parte, nunca foram vistos por olhos humanos. E só para a gente ter uma ideia do que isso significa, nós já mapeamos a superfície de Marte e da Lua com uma precisão incrível, mas o chão do nosso próprio oceano, aqui na Terra, continua sendo um baita mistério. É meio doido pensar nisso, né? A gente olha para as estrelas, mas a maior fronteira inexplorada está bem debaixo dos nossos pés. Então, vamos começar essa descida. O que torna o oceano tão fundamental e, ao mesmo tempo, tão cheio de enigmas? Pensa só, o oceano é tipo o motor do nosso planeta. Ele cobre a maior parte da Terra, controla o nosso clima, gera boa parte do oxigênio que a gente respira e, claro, é o lar de uma biodiversidade que a gente mal começou a entender. A escala e o poder deles são imensos. Agora, a gente vai mergulhar de cabeça, lá para as profundezas, onde a luz do sol nem sonha em chegar. É um reino de escuridão total, sabe? E é habitado por seres que parecem ter saído da nossa imaginação. Na falta de luz, a vida simplesmente criou a própria luz. É a bioluminescência. Ela transforma o abismo num espetáculo silencioso, quase alienígena. É como se fosse um céu estrelado debaixo d'água, onde cada pontinho de luz é um ser vivo se comunicando, caçando ou se defendendo. E falando nesses seres, olha só um dos mais famosos, o peixe-diabo. Ele usa essa espécie de lanterna bioluminescente bem na cabeça para atrair as presas, desavisadas, direto para a boca. É um dos exemplos mais fascinantes de como a vida se adapta à escuridão. Mas nem tudo lá embaixo é assustador, viu? A gente encontra também o polvo Dumbo. Com essas nadadeiras que parecem orelhas, ele se move pelas águas de um jeito que lembra mais um voo gracioso do que natação. É uma visão quase poética naquela imensidão escura. E tem também o tubarão-duende, uma criatura que parece pré-histórica. Com esse focinho comprido e uma mandíbula que se projeta para frente para pegar a presa, não é à toa que ele é chamado de fóssil vivo, um sobrevivente de outras eras que ainda ronda as profundezas. E olha, esses são só alguns dos seres que a gente conhece. Isso leva a gente a uma pergunta inevitável. Se a vida que a gente já encontrou é tão estranha e variada assim, o que mais será que existe lá embaixo que a gente ainda nem descobriu? E para começar a responder essa pergunta, a gente precisa ir ainda mais fundo. Vamos para um dos ambientes mais extremos da Terra, um lugar que até pouco tempo a gente achava que era impossível ter vida, mas que revelou um dos maiores segredos de todos. Imagina o seguinte cenário. Lá no fundo do oceano, umas chaminés vulcânicas jorrando água fervendo, carregado de produtos químicos venenosos. Esse é o cenário das fontes hidrotermais. Aqui, a pressão é centenas de vezes maior que na superfície, a escuridão é total e a água é tóxica. Pela lógica que a gente conhecia, aquela baseada na luz do sol, nada deveria sobreviver aqui. Era isso que a ciência pensava. Mas a vida deu um jeito. Ecossistemas complexos, cheios de vida, florescem ao redor dessas fontes. Eles não dependem da luz do sol, mas de um processo chamado quimiossíntese. Basicamente, bactérias transformam os venenos químicos em energia, uma descoberta que literalmente reescreveu os livros de biologia. E essa descoberta muda tudo, porque se a vida pode existir aqui, sem luz do Sol, baseada só em química, por que não poderia existir em lugares como as luas de Júpiter ou Saturno, que talvez escondam oceanos debaixo de uma crosta de gelo? Isso amplia, e muito, a nossa busca por vida no universo. Ok, agora vamos subir um pouco das profundezas biológicas para mergulhar nos mistérios históricos que o oceano guarda. Ele não esconde só criaturas, mas também segredos da nossa própria civilização. Todo mundo já ouviu falar de Atlântida, né? A lenda é fantástica. Mas a realidade, olha, é tão incrível quanto. A arqueologia submarina já encontrou cidades de verdade, como Tonis Heracleon, no Egito, que ficou mais de 1000 anos submersa. É uma verdadeira cápsula do tempo, preservada pelas ondas. E os mistérios não ficaram só no passado, não. O fascínio pelo Triângulo das Bermudas ou as histórias de navios fantasmas mostram que, mesmo com toda a nossa tecnologia, o oceano ainda pode ser um lugar totalmente imprevisível e implacável. E nessa nossa subida final de volta à superfície, vamos refletir um pouco sobre o que essas profundezas desconhecidas têm a dizer.
não só sobre o passado, mas também sobre o nosso futuro. O oceano abriga formas de inteligência que a gente mal começou a arranhar a superfície. As canções das baleias, a capacidade dos povos de resolver problemas complexos, tudo isso mostra que a nossa definição de inteligência talvez seja muito limitada. Isso levanta uma questão bem profunda. Será que existem outras consciências no oceano que funcionam de maneiras que a gente nem consegue reconhecer? O que mais a gente pode aprender com elas? No fim das contas, a maior mensagem do oceano talvez seja um alerta. Ele é vital para o equilíbrio do planeta, para a nossa sobrevivência, e explorá-lo não é só por curiosidade, é para a gente entender a urgência de protegê-lo. E talvez esse seja o maior mistério de todos. O oceano é como um espelho da nossa própria ignorância e um convite eterno para a gente continuar explorando. Ele nos lembra que, mesmo num mundo todo mapeado e conectado, a maior fronteira do conhecimento pode estar bem aqui, debaixo de nós.